Agora, na Hora da Bênção, contando a minha história. Muito bem, vamos contar hoje a história do aniversariante do dia do irmão Rodrigo. Pois é. Ó, nossa, tem a irmã Dani aí, se ela quiser mandar um áudio, pode mandar. Eu fui congregar na igreja da irmã Dani, da mulher que manda lá em casa pra arrebentar. Ela já era organista, já. Aí o irmão me pôs pra atender o culto. Molecão. Aí ela falou pras amiguinhas dela assim: nossa, é esse marrequinho que vai atender o culto hoje. Ele casou comigo, bem feito. Inclusive, quero deixar bem claro, sei que é bem feito pra ela. Meu Deus do céu, não sei nem dizer pra vocês quanta coisa a gente já passou. Vamos falar de 2011 pra cá, vai. Foi quando me convidaram pra conhecer a CCA, que hoje que antes era CCMJ, né, que era Ministério Jandira. E eu saindo de Minas pra ir pro culto, pra vir aqui em São Paulo. As reuniões eram no bairro do Limão nessa época. Eu era da administração lá em Minas, no tempo da CCB. E quando eu fui sair da minha casa, eu fiz uma oração no braço, assim, encostado no braço do sofá. Falei: Senhor, eu tô com medo, porque eu sei que se eu for lá, eles vão tirar minha liberdade aqui na CCB. Era músico e tal, minha esposa organista, sempre foi. E eu tô com muito medo. Deus, cria um empenho, que eu tinha marcado com 2 outros irmãos que até hoje não foram. Eles foram comigo só aquela vez. Aí, permita-me não dizer o nome, né? Até porque senão eles vão pôr fogo na casa deles. Aí eu falei: mas cria um empecilho, Deus, que agora eu tô com vergonha de falar pros irmãos que eu tô com medo de ir. Faz furar o pneu do carro aí na Fernão Dias, travar a Fernão Dias pra reforma, sei lá, alguma coisa. Bruno, não aconteceu nada. Veio livre. Nossa, parece que o carro tava escorregando algodão. Aí veio parar na igreja. Só que antes de sair da minha casa, eu tive eu não posso dizer que foi uma revelação, mas eu tive uma sensação, uma percepção, um sentimento de uma palavra. Está escrito lá no Evangelho de João 21, quando o Senhor Jesus encontra com os discípulos junto do mar de Tiberíades, tal, que o Senhor pergunta para Pedro: tu me amas, bababá. Falei: mas que coisa estranha, né? O que será isso? Enfim. Cheguei na igreja, o irmão Samuel com aquela alegria, ele tinha mais cabelo preto do que hoje. Aí ele falou: seja bem-vindo, irmão, assiste a reunião aí e tal, assiste a reunião do ministério. E quando chega na hora da palavra, levanta o irmão Pedrinho, lá da Armênia, para pregar a palavra. Falou: irmãos, eu não vi, ele tem um vozeirão, irmão, ele é um português, irmão, irmão Pedro de Jesus, um beijão para ele, um santo homem de Deus. Eu tava na minha casa muito gripado, irmão. Eu não vinha pra reunião. Eu tava mesmo, até ele tava fônico, assim, bastante tosse e tal. Mas o Espírito de Deus na minha casa. Isso, eu estava na minha casa, Brunão, 6:30 da manhã orando. Ele falou: quando foi 6:30 da manhã, eu me senti despertado por Deus e fui orar ao Senhor, ele falou. E Deus me pôs no coração, falou: vai pra reunião do ministério, que eu vou te dar a palavra lá. Ele falou: irmãos, e a palavra que Deus me revelou está escrito no Evangelho de João, capítulo 21. Como um sinal para você que está aqui. Deus manda te dizer: você entrou e você não vai sair nunca mais daqui. Eu não precisava nem pregar a palavra mais para mim. Eu caí num choro, falei: meu Deus, agora eu entendi e tal. E a gente vem lutando ao longo desse tempo. Tem irmão Natanael de Itapeva, que a gente dividia. Eu era cooperador e ele cooperador de jovem. E os 2 desempregados, pagando aluguel. E a gente dividia uma cesta básica para 2. Às vezes não tinha mistura. Depois o carro dele fundiu o motor levando uma família num batismo. E eu peguei meu carro, deixei com ele uma Palio Weekend velha, que era 2 km andando, 50 empurrando. Depois a gente tinha o Verona velho, que era a mesma coisa. E ao longo desse tempo a gente vem lutando pelo Evangelho. Mas vocês não têm noção de quanta obra eu já vi aqui nesse ministério, de quanta obra eu já vi nessa rádio. Teve uma vez que a gente estava no intervalo, era lá no 5º andar ainda a rádio, aqui nesse mesmo prédio, e chega a hora da palavra, irmão, é a hora que mais dá medo na gente, porque é muita responsabilidade, Brunão. Sim. Pregar a palavra é muita responsabilidade. E eu, com aquele medo, com aquela preocupação, agachei num canto da parede assim, agachei, pus a mão na cabeça entre as pernas e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, tem piedade da minha vida, Senhor.
que eu vou fazer? Como é que eu vou pregar a palavra para esse povo? Meu Deus, tem misericórdia. Aí, Brunão, de repente chegou uma mensagem no WhatsApp e uma irmã falando assim: irmão, eu não sei o que você está passando, mas o Espírito Santo de Deus manda te dizer, eu sou contigo. Não é a tua palavra, é a palavra de Deus que você vai pregar. E naquela mesma hora Deus trazia a palavra. Teve uma vez que de vez em quando dá um ciricutico, um irmão que fazia rádio foi embora para os Estados Unidos. E um outro grupo de irmãos também criou o ministério deles. E o presidente da administração aqui saiu. Eu fiquei cuidando da administração da igreja inteirinha, sozinho. Eu fiquei cuidando de 48 igrejas em 4 estados diferentes: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. E em todas elas, viajando 6 mil quilômetros por dia, cuidando das reuniões ministeriais do bairro do Limão. Eu atendia lá, tem sei lá, uns 100 e não sei quantos degraus, levando fardo de comida nas costas. A Dani chegando nas reuniões do ministério 5 horas da manhã, saindo 6 horas da tarde para ajudar com as irmãs na cozinha. Acabava a água lá em cima na cozinha, tinha que descer aqui na rua com um balde nas costas para subir lá em cima para lavar louça. Isso no bairro do Limão. E aí um belo dia a Dani vai fazer um exame e descobre que tá com 3 nódulos num seio e 2 no outro. Ela tá me ouvindo aí nesse momento. E tinha um irmão que fazia o culto na rádio, um grande amigo, o irmão Carlinhos. E é um homem que Deus se usa muito. Eu acho que ele tem um ministério dele, é um homem abençoado. Todas as vezes que eu fui orar com esse irmão, ainda vou. Deus usa muito da vida dele. Aí, ouvindo a rádio um dia, vindo pro trabalho, ouvindo a rádio, ele estava pregando. E dizia: você está trabalhando na obra de Deus, você está passando uma grande aflição. Mas o Espírito Santo de Deus manda te dizer: hoje eu estou entrando na tua casa com cura. Eu falei: Senhor, tem piedade, estende a tua mão e faz isso na vida da Dani, da mãe dos meus filhos. Cura ela, Senhor, eu sei que tu tem poder. E estava com o exame em mãos. Quando foi na outra semana, ela foi fazer o exame e não tinha nada. Tá ela aí ouvindo, ela pode testificar para vocês, acredito que ela esteja ouvindo. Então Deus vem fazendo coisas maravilhosas. Deus vem tomando providência. Deus vem fazendo milagres, chamando o povo, batizando com o Espírito Santo, batizando nas águas também. E eu fui batizado com 8 anos de idade, uma família super pobre. A minha única calça que eu tinha, uma vez enroscou na corrente da bicicleta, ela rasgou até perto da coxa e eu grampeei ela com um grampeador. Pedi um grampeador emprestado do mercado em frente e entrei no culto. Eles davam risada porque via minha calça grampeada. Aí apareciam os pedaços das perninhas brancas, né, por causa da calça. Aí cheguei em casa, minha mãe costurou ela porque não tinha dinheiro para comprar outra, só que uma perna ficou menor que a outra. E mesmo assim eu ia pro culto, Brunão. Mesmo assim ia pro culto. Tinha uma gravatinha só de crochê e um blazer que era da minha mãe. Blazer de mulher, que o botão é do lado direito. E eu ia com ele pro culto, que era o que eu tinha pra poder tocar. O meu instrumento era amarrado com linha de pesca e fita isolante Durepox, meu trompetinho. Mais vazava do que saía som. Já vendi instrumento meu, depois de casado, pra comprar comida pra dentro de casa. Vendi um acordeão meu pra um cara em São Bernardo do Campo. E fui com R$5 de moeda pra pôr gasolina no carro. E aí voltei com o dinheiro do instrumento, que não tinha o que comer em casa aquele dia. E nós estamos aqui dando glória a Deus. E pô, ixi, podia contar isso pra vocês até amanhã bem cedo, mas vou deixar só até aqui, do tanto de coisa que Deus fez. Então eu quero dizer pra vocês o seguinte: a gente ama Deus e a gente faz o que a gente ama. E por isso que eu tenho visto o resultado do que Deus está fazendo nessa rádio, do que Deus está fazendo na vida de vocês. Então eu quero louvar Deus pela Irmandade da Rádio, quero louvar Deus pela Irmandade do Alphaville, pela vida do irmão Samuel, do N, enfim, da sua, Brunão. Obrigado. Do Mike, do Amir, que é um grande amigo, que em dias de grande aflição, é que ele não sabe. Ele não sabe o quanto Deus já usou dele para falar comigo. O Tiagão, que nós não conhecemos num momento difícil, os dois quebrado, igual arroz terceira. E tá aí o Tiago fazendo sucesso aí, no melhor sentido do sucesso, atendendo lá Santa Amaro, cuidando da obra de Deus. Mandimilson, que chegou agora, que é o caçulinha da turma, Renata. Dizer pra vocês que nós somos um time que ama Deus para poder levar a palavra até vocês aí. Queremos contar sempre com as suas orações,
E por essa parte, Deus seja louvado. Amém e amém. Muito bem aí, Brunão. Chama esse povo aí, vê o que vai dar. Vamos lá, deixa eu respirar aqui. É forte, né? Nós temos uma historinha com Deus. Vamos lá, pode mandando a sua mensagem pelo 7477-3300. 97477-3300. É isso aí. A irmã Eliane de Osasco mandou aqui: uhul, parabéns, irmão Rodrigo. Que nesse novo ciclo de vida ele seja cheio de saúde, paz, amor, sucesso e bênção sem medidas. Que Deus lhe mantenha assim, com essa garra e fé divertindo. Aproveite o seu dia. Obrigado. Teve um dia, esse eu não contei, queria contar. Peraí, que esse é importante. Quando nós começamos É forte, meu, porque era uma garagem velha na minha casa, cheia de rato, que a gente não tinha dinheiro pra tirar as tranqueiras que tinha lá. Eu falei: Dani, vamos fazer uma salinha de oração aqui? Ela falou: vamos. Eu tenho foto disso aí, Brunão. Da Dani pintando até de madrugada comigo. Se você olhar o azulejo da salinha até hoje lá, é tudo bagunçado. O piso que a gente colocou do jeito que deu. E a alegria. O culto era segunda-feira. E a alegria que ela amanhecia o dia. Passava bom ar, passava desinfetante, deixava a salinha bonitinha. E era só eu e ela que congregava. Não tinha ninguém. Acabava o culto, eu falava: tá bom o culto. A mãe falava: nossa, tava tão lindo o culto, irmão. Era só nós dois. Quantas vezes ela ia do meu lado no púlpito, me abraçava e falava: fica firme, hoje não tem ninguém, mas Deus vai trazer um montão aqui. Nós estamos dando glória a Deus. Mas eu não tinha palavra, eu não tinha o dom da palavra. Então pra mim era muito difícil. Pode me chamar pra fazer festa, pra fazer bagunça com o povo e me divirto, mas chegava na hora da palavra eu não tinha. Porque o irmão que foi chamado pra atender lá desistiu, coitado. Apanhou muito da CCB e foi embora. Foi mó barato isso aí. Um dia, Brunão, eu trabalhava na Balduco das 6 da manhã às 6 da tarde, no CD, carregando caixa, pra carregar caminhão, sabe? E ganhava R$980 e pagava 650 de aluguel. E aí eu falei: bom, não dá pra alugar uma salinha, mas na garagem da casa aí a nossa irmã, dona da casa, era da CCB. Irmã Princesa, o nome dela. O apelido, não sei se é nome ou apelido. Uma Princesa, eu sei que a irmã é da CCB, mas eu queria fazer uma salinha do Ministério Jandira, que ela falou: pode fazer, meu irmão. Pode fazer. E fizemos. Aí um dia eu cheguei cedo, umas 6 e pouco, e o culto era 7h30. Tomei um banho rapidinho e fui pra salinha. Sentei lá no primeiro banco, tinha os banquinhos que a gente tinha feito. A gente era tão tonto que pôs os pés do banco muito pro meio. Então quem sentava na ponta caía. Vira e mexe, a gente levava um tombo no meio do culto. Aí nós estávamos... Dobrei meu joelho e eu pus a testa no chão e abri a boca. E pus a boca no chão. E falei: Deus, o que eu fui fazer com a minha família? O que eu fui fazer com a Dani e com as crianças? Nós estávamos numa igreja que tem 26 mil igreja própria. Tudo pronto. E eu fui tirar minha família pra isso, Senhor, pra hoje não ter ninguém. E eu ainda não... E eles têm razão de não vir, as pessoas precisam da palavra. Eu não sei se eu cochilei por causa da canseira, eu acordava... tipo 3 horas da manhã pra ir trabalhar. Às vezes, quantas vezes eu fui pra Itapeva com frio, eu contei aqui pra vocês do dia que eu parei pra me esquentar no sol, que ela tava orando, você lembra? Aí, Bruno, a salinha de laje, abriu um buraco na laje. Eu vi na beira daquele buraco um pote de cor de cimento polido, um monte de letrinha bem pequenininha de madeira, uma mão bonita, parecia ser mão de homem, que tinha uns cabelinhos assim. Pegava aquele monte de letrinha e jogava dentro da salinha onde eu tava. A salinha é um pouquinho maior que isso aqui onde nós estamos. Mas eu sentia cair na minha testa, assim, na minha cabeça as letrinhas. E eu olhava no chão, tinha um monte de letrinha. Eu falei: mas que é isso? Pensei comigo: que será isso? E uma voz falou lá de cima: você não tá pedindo a palavra? Eu tô te dando o dom da palavra. E foi naquele dia eu atendi o culto, começou a aparecer irmandade, não sei da onde. Aquele dia Deus batizou gente com a promessa, com o Espírito Santo, e nós estamos até hoje aqui dando glória a Deus com vocês. Para quem não ouviu o dia que eu falei que eu morava em Itapeva,
e trabalhava em Monte Verde, são 50 km de serra. Só que tinha dia que eu saí de casa, tava menos 2 graus de moto. E um dia começou a me dar muita câimbra, muito frio. E eu comecei a passar muito mal. E quando chegou no alto da montanha, tava nascendo aquele solzão cor de laranja. No inverno lá é muito frio, né? Falei, ai meu Deus, eu vou parar aqui um pouquinho. Aí parei, fiquei com o capacete mesmo encolhido, assim, em frente àquele sol. Falei, Deus, como tu és grande, Senhor, isso só pode ser o teu rosto. Que coisa maravilhosa. E fui visitado por Deus. Mas fui visitado falando em língua, as lágrimas desciam quente assim do capacete, até esquentava aqui o peito, tanto que eu chorei. Aí contei pra Dani quando cheguei em casa o que tinha acontecido. Ela falou, que hora era? Eu falei, tava amanhecendo o dia, umas 6h15 por aí. Aí ela encheu os olhos d'água, eu falei, por quê? Ela falou, porque você saiu daqui, eu fui fechar a porta, o vento que passava debaixo da porta no meu pé tava cortando de frio, aquela névoa, uma geada, e eu fui deitar na cama, não consegui dormir, virei de lado, ajoelhei na beira da cama. Isso já era umas 6 e pouco, já fazia tempo que você tinha saído. E falei, Senhor, eu não sei onde está meu esposo agora, mas eu queria que o Senhor trouxesse ele com vida para casa, porque essa Fernão Dias é muito perigosa. E onde tiver o teu servo agora, visita ele com a virtude do teu Espírito Santo. E ela dizia assim, Senhor, eu sei que o sol está nascendo agora, e eu sei que o sol é o teu rosto. E naquela hora o rosto de Deus estava me iluminando, estava me aquecendo. Então, meu irmão, você que está ouvindo essa rádio, pode dar glória a Deus. Seja o que for que você precisa, Deus vai fazer brotar da pedra a tua bênção. Vai lá, Bruno, se você for lembrar disso aí, eu conto até amanhã bem cedo. O povo quer mandar áudio aí, sei lá. Vamos ouvir aqui o irmão Leonardo. Bom dia, irmão Rodrigo. Aqui é o Léo de Santana. Ô, Léo! A paz de Deus. Muito linda a sua história. Parabéns, a gente vê sempre que Deus vem lhe honrando. Obrigado. E parabéns pelo seu aniversário também. Obrigado. Que Deus te dê muitos anos de vida, de saúde, viu? Paz. E que através da sua vida Ele possa abençoar muitas outras vidas com o seu programa. Continue assim, parabéns. Um abraço. Amém, Léo. Fica com Deus. Deus que abençoe aí na Marginal Pinheiros aí, né? Muita gente emocionada com a história do irmão Rodrigo. Que legal, obrigado. Te dando os parabéns. A irmã Lia mandou um áudio. Paz de Deus, irmão Rodrigo. Vaso de honra da casa do Senhor. Que Deus continue te usando como um vaso transbordante, como é a sua vida. Como você é um vaso transbordante na mão do Senhor. Que venha transbordar mais e mais. E que Deus continue te usando para abençoar nossas vidas, porque eu mudei muito, muito, muito ouvindo a rádio de vocês e seus conselhos. Conselho do irmão Samuel, mas hoje é o seu dia. Que Deus te use cada dia mais. Que eu sei que Deus vai usar. Que Deus tem te honrado e que há de te honrar muito mais. Que Deus vai te honrar a tua casa, tua família. Continua nessa caminhada, meu Rodrigo. Continua essa caminhada e fala mesmo a hora que Deus mandar você falar. Amém, fala mesmo. Amém, amém. Não amacia ego, não. Fala mesmo, porque você é um vaso de honra da casa do Senhor. E continua usando essas duas armas que eu sei que você mais ama, que é a sua Bíblia e esse microfone. E põe a boca no microfone, não é o trombone não, põe a boca no microfone e evangeliza mesmo, que é disso que o mundo precisa, de gente igual você. Fica na paz, Deus te abençoe, feliz aniversário, e que Deus te abrace e não te solte mais. Viu? Fica na paz, feliz aniversário. Amém, obrigado. Amém. Tem uma palavra que eu vi numa igreja eu passei uma guerra, que eu acho que foi uma das, só perdeu assim pra morte do Pedrinho, mas uma guerra no ano 2015 que eu achei que ia enlouquecer. Quantas vezes eu puxava meus cabelos assim, falava, eu vou ficar louco. E eu vi uma palavra que Deus dizia assim: onde eu disse que você vai ficar, ninguém vai ficar no teu lugar. E o que eu te prometi fazer, eu tenho essa palavra, posso pôr pros irmãos aqui, que enfim, eu tenho ela, ouço ela até hoje. É difícil uma semana que eu não ouço essa palavra. Tem sido assim como um livro de cabeceira pra mim. Mas você vai passar um cálice muito amargo. Mas quando ele terminar, eu também eu termino a minha obra na tua vida, no que eu tinha que fazer. Deus falando. Eu me lembro como hoje, quando eles estavam, já falei isso pra vocês, pondo as coroas de flor no túmulo do meu filho. E o Senhor falou comigo assim, face a face, falou, pronto, acabou. Então nós estamos aqui para pregar a palavra para vocês. E
Passou pouquinho tempo disso, eu tinha uma abertura de uma igreja para fazer em Guarulhos. A igreja cheia, fazia alguns dias que o Pedrinho tinha falecido. Aí tava o irmão Samuel, o irmão João Marcos. Falei, irmão Samuel, não atende. Ele deve lembrar disso aí. Aí ele chorando me abraçou, falou, não, vai lá. Ele tava na igreja, atende o culto, dedica ao Senhor Jesus, dedica ao teu filho e vai na tua missão. Que mesmo com dor, você nunca vai parar de pregar a palavra. Quero louvar pela vida do irmão Samuel, que ele não dá moral para nossas fraquezas. A gente quer fraquejar, ele fala, larga de ser frouxo, levanta e vai. E graças a Deus nós estamos aqui por isso. E eu atendi aquele culto, foi na igreja de Guarulhos e foi uma glória. Então, meus irmãos, glória a Deus. Deus ama nós e não é pouco, não. Verdade. Vai lá, quem mais? Vamos ver o áudio da irmã Kelly. Carregando aqui, vamos. A paz de Deus, irmão Rodrigo, irmão Bruno, toda a Irmandade, bom dia. Parabéns, irmão Rodrigo. Nossa, muito bom saber que é seu aniversário e poder te dar parabéns. E dizer que sou muito feliz, eu e minha família, por estar dentro da CCA, por ter conhecido todos vocês. E muito obrigada por nos tratar com tanto amor, com tanto respeito. Muito obrigada por ser esse homem que se dedica tanto à obra de Deus. Você, sua esposa, é lindo ver os dois juntos sempre ali, um tocando, nos dando a palavra. Deus abençoe imensamente, que vocês possam ser muito felizes e abençoados, assim como seus filhos que estão começando aí agora, né, na faculdade e tudo mais. Eu creio que vai ser vitória, que todo esse testemunho que você contou é só o começo. Eu creio que o melhor ainda está por vir. Deus seja louvado, muito obrigado e tamo junto. Amém, Mankelly. Parece que a rádio saiu do ar. Corre lá pro PP, turma. Eu falo pra vocês direto isso aí. Que não adianta. 97477-3300. Quem mais aí, Brunão? Vê se a irmã Aline de Itapevi, a Maria do Grajaú, Renata de Cotia, todos felicitando o irmão Rodrigo, obrigado, né? Pelo dia de hoje. A Sônia de Embu das Artes, a Ellen de Santo André, Bia de Cotia, Marcilene de Mauá. Muita gente, Eliane de Osasco. Vamos ouvir aqui o áudio da irmã Elza. A paz, irmão Rodrigo. Nossa, olha, só Deus na vida de vocês, viu? Então Deus abençoe pela rádio, Deus abençoe pela sua vida, pelo seu aniversário, pela sua esposa de fé. Ela é guerreira, né? Porque para passar por tudo isso é por Deus. Então, o Senhor venha derramar chuva de bênção na sua vida, na vida da sua esposa, sua família, de cada ouvinte, né? Porque é maravilhoso tudo que Deus tem feito na vida de vocês. Deus abençoe cada vez mais. Até continuo pedindo oração pela minha vida, minha família. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmã Eliane Esteves também de Portugal. Ela Esteves em Portugal ou está? Está lá. Deus que abençoe, a irmã Eliane andou sumida, hein? A irmã Marinalda do Rio Pequeno, ela te parabeniza aqui. Brigadão. Que Deus continue te abençoar com esse dom maravilhoso da palavra. Imagina. Deus que abençoe. Benedito de tu também. Muito bom. Ô povo, fala pra gente aí se a rádio voltou, como é que tá? Tem gente falando que voltou. O irmão Gregório do Jaraguá colocou que voltou. A Mara também falou aqui, em Barueri, que voltou. Bem no dia do aniversário do irmão Rodrigo sair, presente justo, da Sara. Né? Obrigado, Sara. Vocês são de... A irmã Fernanda também colocou que voltou. O irmão Carlinhos voltou. Glória a Deus. O irmão Carlinhos voltou? Onde ele tinha ido? Eu tinha ido em São Lourenço e voltou. Em março, nós vamos fazer um mega encontro com vocês aí na região do Embu das Artes, tá? No Centro Cultural do Embu. A gente só vai avisar o dia aí pra vocês. Quero contar com a galerinha da Zona Sul pra estar junto a gente. Se a gente sempre reclama que a gente não consegue se ver, né? Que estamos longe. A torre da rádio fica em Juquitiba, Fefe. Deus que abençoe. Vamos ouvir o áudio da irmã Irani de Santo Amaro. Bora. Paz de Deus, irmão Rodrigo, Irani de Santo Amaro. Parabéns, meu amor. Deus te abençoe, te conserve. Esse servo de Deus, cheio do Espírito Santo. Muita felicidade para você. Obrigado. Um beijo, um abraço. A irmã Irani foi a que recebeu cura no culto de Itapevi, daquela alergia. Conta pra eles, irmã Irani, o que Deus fez contigo? A Camila aí, vamos lá. Vamos ver a irmã Camila. A paz de Deus. Bom, o que dizer, né? A voz. Não me conhece, eu quase não choro.
E na verdade é só gratidão mesmo. Gratidão por tudo que tem acontecido na vida da minha família. Fui fazer uma visita e acabei ficando, estou ficando. Ai, que glória bom. a Deus por isso. É só gratidão, meu irmão. Muita gratidão mesmo, muito carinho por você e por essa família que a gente também ama em Cristo Jesus. Amém. E é só gratidão, tá? Que o seu dia seja muito abençoado e também muito alegre. Deus abençoe. Bom dia a todos. Bom dia, Bom e os dia. passarinhos cantando. Elas moram num lugar lindo. Ela é vizinha da Mara. Ah, que legal. Então O você irmão imagina. Carlinhos colocou aqui que quer conhecer a gente, irmão Rodrigo. Oba, mas o irmão Carlinhos contou a história dele agora. Verdade, poucos dias Esses aí, dias, né? Você sabe que quem mandou um áudio aí que a gente não colocou e ela vai me puxar a orelha no A culto? Sara? Não. A irmã Rosália, ó. A polaquinha. Deixa eu... Você apontou? Apontei. Isso, foi a irmã Rosário. Ela lembra um pouco a irmã Sara aí, né, pela foto. É, eu não sei quem é a irmã Sara, mas é. Tá aí mais pra baixo, de Peró. Também te dando os parabéns. Vamos ouvir então a irmã Rosália. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão, hoje, porque o irmão tá ficando velhinho. Eu já sou, mas você tá ficando agora, né? Que Deus te dê muitas bênçãos. Guarde a sua vida, te proteja cada dia mais. E seja muito feliz. Obrigado. Na sua casa, junto com o povo que você ama. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus que abençoe. Vamos lá, mais áudios aqui. Irmão Rodrigo, Olha, dentro da parabéns por este dia abençoado, por este privilégio de ter mais um ano de vida completado. E eu falo que quando eu crescer eu quero ser igual a você. Você é um exemplo de cristão. Ela é pequenininha. E eu aprendo demais, aprendi demais. Eu agradeço demais Santo por Deus, essa que honra. oportunidade que o Senhor, né, colocou você no nosso caminho, meu, da minha família, da minha irmã, do meu irmão, da minha cunhada, e Santo Deus. que nós só aprendemos com você e com a sua família. Deus abençoe grandemente a sua vida e sabemos que tudo isso é para a honra e glória do Senhor, é porque a nossa glória não é aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então, se você passou tudo isso, Verdade. tudo foi um aprendizado do Senhor, Sem tudo. dúvida. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém, Amém, irmão. irmão Mara. Eu vim de você, é um mega elogio. Obrigado pela pessoa Irmã que você é. Rita de Imbu também te parabenizando. Obrigado, Lindomar irmã de Rita. Sorocaba, Pandra. A irmã Pandra, essa é top. A Estela do Taboão, ela coloca... obrigado, irmão Rodrigo, por aparecer nas nossas vidas. Todas as obrigado. bênçãos, que Deus abençoe sua família. Irmão Gregório mandou um áudio agora, vamos lá. Vamos lá. Pai do Senhor, irmão Rodrigo. Amém, meu irmãozão. Primeiro de tudo, parabéns. História linda. Ainda vou mandar a minha que eu tô devendo. Manda mesmo. O senhor é um dos remanescentes que existe, que se preocupa com a obra de Deus. São poucos que se preocupam com a obra de Deus e faz com amor. Muitos estão fazendo pelo dinheiro. Que Deus abençoe o senhor, a sua casa, toda a sua família e seu ministério. Que seu ministério cresça mais e mais. Em Fica nome na de paz. Jesus. Amém. Bom dia a todos. Obrigado, meu irmãozão. Amém. Olha o Everson de Guarulhos Vamos aí, ouvir ele Bruno. sim. Bom dia, vaso de Deus, a paz. Louvado seja Deus pela vida do irmão Rodrigo, abençoado, luz para o meu caminho. Ô Senhor, que Pois a honra. palavra que ele nos traz é lâmpada para os nossos pés, em nome de Jesus Cristo. Parabéns, felicidades. Deus te tem com um valor imensurável, um valor inestimável. Deus abençoe sua vida, sua saúde e sua família. Obrigado, meu E te irmão. dê longos dias, porque honra teu pai e tua mãe e serão longos seus dias na terra. Amém, em nome de Jesus. Parabéns, meu irmão. Deus abençoe. Irmão Everson de São Bernardo do Campo. Manda um beijo no coração da minha noiva, agora noiva, Renata Fabiano. Agora sai. Deus que abençoe Irmã pra Priscila Renata. também do Jabaquara te parabenizando. A Priscila, nós temos que ir lá entregar o livro. Ela pensa que ela tá livre. Não Nós vamos esquecemos entregar o lá, café, nós não, vamos hein? entregar lá na reunião de jovem dela.
Lá perto do Jabaquara, lá vamos entregar lá na Renan de Java. Ai, mãe, eu preciso, escuta a gente todo dia, é uma benção. Aí os irmãos já pegam de paulada lá. Quem mais? Aí eu não vou, irmão Rodrigo. Vamos lá, irmã Iraci. Irmão Rodrigo, eu só quero agradecer a Deus pela sua vida, porque através da sua vida eu encontrei a minha. Foi numa manhã muito triste, que eu estava me sentindo muito só, muito abandonada, que eu ouvi a rádio e quem estava pregando era o irmão. Oh, meu Deus. E daí por diante, nunca mais eu saí da rádio e nem da igreja, né? Louvo a Deus pelo irmão e que Deus dê, assim, 200 anos de vida. Oh, tá? meu Deus. Deus abençoe, irmão. Muitos anos de vida, muita felicidade, muita paz, muita alegria, muito tudo de Deus, tá? Obrigado. Deus abençoe. Amém. Vamos lá, irmã Júlia também. Paz de Deus, irmão Rodrigo, que Deus te abençoe, muitos anos de vida e saúde. Obrigado. E seja essa pessoa simples, humilde. Eu te admiro demais pelo cuidado que você tem com as ovelhinhas do Senhor. Eu peço a Deus assim muito, muito pela tua família, por esse ministério que veio para fazer a diferença. Deus te abençoe. Irmã Júlia de Pedreira. Amém, irmã Júlia, glória a Deus. A irmã Priscila colocou aqui, nesse dia eu vou na reunião. Deixa ela. Vamos lá, irmã Helga. Aí. Parabéns, irmão Rodrigo. Que Deus te ilumine sempre muito. Te dê muita abundância de dias. Prospere todas as áreas da sua vida. E que você continue sendo sempre esse anjo que Deus colocou na terra e que nos abençoou muito. Eu nunca vou esquecer o primeiro dia que nós estivemos na igreja de Alphaville, a sua acolhida, o seu carinho, a forma como o Senhor nos recebeu e que tem nos levado lá até hoje para congregar e para ouvir a palavra. Então, assim, a sua alegria, a sua bênção, o Espírito Santo que mora dentro de ti, amém, é alguma coisa inexplicável. E que Deus continue sempre te abençoando muito. Um feliz aniversário, um grande abraço meu e do Paulo. Amém. Amém, minha irmã. Deus que abençoe grandemente. Puxa vida, obrigado. A irmã Maria, também de Santana de Parnaíba. Ela te saúda aqui, te dá os parabéns. Muitas felicidades. Ah, obrigado, gente. Não te conheço, mas te amo em Cristo. Não tá perdendo nada também. Nazaré Lima de alumínio também. Ah, essa é uma mulher que não enferruja. Não. Ela é de alumínio. Trabalhei lá, hein? Você nem fábrica de alumínio? É. Ah, a fábrica é lá? É. Que chique. Só 14 anos. Lá na CBA, ela deve conhecer. Ah, coisa boa. Ó, a irmã Lia falou que voltou à rádio. Foi rápido, né? Foi só 2 horas que voltou. Mas é que devia estar trânsito pra chegar até lá. Pegou um trânsito ali, né? Muito bem, irmão Bruno. Ó, pra você que tá ouvindo a gente, essa é a hora da bênção. Todos os dias das 5 às 8 da manhã. Aqui é o irmão Rodrigo. No controle da embarcação tá o irmão Brunão aqui nos botãozinhos. Vamos lembrar o nosso novo número do WhatsApp? Claro, servo de Deus. Pode falar. É o 11, né? Pra quem tá fora de São Paulo, 97477-3300. É isso aí. Repita. 97477-3300. É 011 pra quem tá fora de São Paulo, mas pra quem tá em São Paulo é 011 do mesmo jeito. Não. Parece que é besta. É tudo igual. Não, é que não precisa usar o 11. Tá certo. Só dessa vez eu deixo passar. Hoje é seu aniversário. Tá bom. Hoje, às 14 horas, nós estamos na igreja de Alphaville, tem um santo culto lá. Eu quero que vocês venham. Vem pra gente comemorar junto, poxa, dando glória a Deus. Quer jeito melhor? E outra coisa, amanhã, nós vamos deixar certo pra resolver amanhã esse negócio da campanha e começar a próxima semana. 7 semanas de oração na igreja. Primeiro, vai ser de manhã ou à tarde? Querem opinar já? Já manda aqui. De manhã ou à tarde, a gente escolheu um dia da semana. Sim. Segundo, Itapevi ou Alphaville? Qual das duas é melhor? Por quê? Porque a gente sabe da correria do povo para poder estar na igreja e tal. Então, Itapevi talvez seja mais fácil porque tem... Por conta do trem, né? O metrô, né? Da estação. O trem, aliás. Então, mas tudo bem. Vejam aí o que vocês acham melhor para vocês me falarem, tá? Então, hoje às 14 horas estou em Alphaville e às 20 horas estamos em Itapevi, com a ajuda de Deus. A irmã Adriana de Salto mandou um áudiozinho da filhinha dela cantando. Vamos ouvir. Pai
Parabéns pra você dessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, irmão Rodrigo. Que Deus abençoe muito, irmão. Ah, gente, tenha dó. É pra quebrar minhas pernas. Um beijo, lindinha. Deus te abençoe, viu? Você, a mamãe, Adriano, papai Hélio, a vovó Ruth, o vovô Zezinho e os tios e as tias, todo mundo. Um beijo. A irmã Jocélia também, de São Bernardo. Você tem mudado a minha vida. Oh, meu Deus. Nós temos uma igreja aí em São Bernardo, sim, irmã, ali no bairro Cooperativa. Depois a mãe chama a gente aqui que eu te passo. Aliás, irmão Samuel Abrão é ancião de lá e é aniversário dele hoje também. Sério? Fazemos aniversário no mesmo dia. Um beijão pro Samuel. Parabéns. Pro Samuel é pra Rose, meu pai eterno. Marquinhos. Agora deixa eu ver se é o Samuel. Enquanto isso, vamos ouvir o áudio da irmã Paula de Embu. Bom dia, irmão Rodrigo. Bom dia, irmão Bruno. Paz do Senhor para todos. Irmão Rodrigo, quero lhe desejar um feliz aniversário. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que Deus venha abençoar todos aqueles que estão em volta do irmão. Aqui é Paula de Embu das Artes. Amém, um grande Paulinha. beijo. Obrigado. A paz do Senhor. Deus te abençoe. Sim, é o do irmão Samuel hoje. Parabéns pro irmão Samuel Abrão, ancião de São Bernardo do Campo, meu companheiro. O pai dele que me batizou. E sabe qual foi o maior presente que esse caba me deu? A Bíblia que foi do pai dele, do tio Oriovaldo. Eu tenho ela guardada, nenhum levo pra igreja, ela fica lá do lado da minha cama. Legal. A Bíblia do irmão Oriovaldo ele me deu, ele não tem noção do que isso significa. Pede o endereço aqui. De São Bernardo do Campo, Rua Serra da Prata, o número eu não lembro. Vamos ouvir então o Dioclésio. A paz de Deus, irmão Rodrigo. Deus te abençoe hoje e sempre. Não tenho muita coisa pra te dizer, não. Te conheço há pouco tempo. Te acho uma pessoa maravilhosa. Obrigado, meu irmão. E é isso aí. Você faz aniversário e quem ganha presente somos nós, os ouvintes. Glória a Deus. Felicidade, meu irmão. Paz de Deus, irmão Bruno. Amém, irmão. É isso aí, grande abraço pro irmão Dioclésio, martelinho de ouro. Tem que levar meu carro lá, que a porta tá com a cor diferente do carro, tá parecendo uma briga de foice no escuro. Vou levar pra ele consertar. Ele dá um jeito. Vamos lá, irmão Sérgio, do Parque das Árvores. Rodrigão. E aí, Serginho? Deus, amém. Ô, meu irmãozão, Deus abençoe você, sua família. Obrigado. E quero falar pra você que as suas orações Deus ouviu e o classicão tá 0 km. Agora me ajuda a oração pra mim aí, levar ele aí no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe sua vida aí. E quero te dizer também que desde quando eu conheci a rádio da CCA aí, eu gravei as mensagens, né, que vieram pro meu celular, né, da Hora da Bênção. Até hoje não apaguei nenhuma, ouço todo dia, repetitivamente. É bênção de Deus pura, né? Deus abençoe sua vida aí, sua família e se você tiver com medo, você já sabe, né? Vai com medo mesmo. Falou, Rodrigo, Deus abençoe você, rapaz. Obrigado por tudo aí. Amém, irmão Sérgio. Deus abençoe você, rapaz. A irmã Rosimeire também mandou um áudio. A paz de Deus, irmão Rodrigo, que Deus te abençoe, né, grandemente a sua vida, a vida da sua família, e parabéns pelo seu aniversário. Que Deus continue te abençoando sempre, irmão. Deus seja louvado. Amém. Uma Alcione também de Barueri. A Hora da Bênção realmente é uma bênção. Amém. Eita, coisa boa, né, Brunão? Com certeza. Como Deus é bom. A gente tá vivo. Coisa boa. A irmã Lourdes tá reclamando aqui que não conseguiu pegar o zap da rádio. Falei, irmão, o zap fica aqui com a gente, não vou passar o número pra senhora. O Bruno, pensa numa fome que eu tô. Tem 2 barrinhas lá na minha gaveta. Senhor. Vamos pro break então? Vamos pro break, a gente volta com a palavra. A irmã Jocélia passou o endereço aí de São Bernardo do Campo. E vou passar para a irmã o WhatsApp da querida irmã Rose, que é a esposa do irmão Samuel Abrão, que é ancião daí. É um doce de abóbora com coco, irmã Rose. Um amor de pessoa, uma simpatia. Tá doido. E aí ela vai, a irmã chama ela no zap, fala, irmã Rose, falei com o irmão Rodrigo da rádio, eu quero congregar aí em São Bernardo. E irmão, ela vai buscar você na casa. Essa irmã Rose não tem juízo, não. É uma santa de Deus, a família é maravilhosa. Hoje é aniversário do irmão Mano. Irmão Samuel Abrão também, ancião de São Bernardo do Campo, tem a honra de fazer
Niver junto com ele. Ô, Bruno, você vê, né, como é que é as coisas. A gente vai fazer. Tá esperto, né? Vai. Aperta o play aí.